Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Você está no canal Batista Nacional Salem de Lençóis Paulista. O meu nome é Gilberto e primeiramente eu quero desejar que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja em sua vida, na sua casa e na sua família, em nome de Jesus. Este vídeo é um vídeo de meditação e ministração da Palavra de Deus. E eu gostaria que você tirasse esse tempo para se conectar com Deus e usufruir deste meio que nós temos, que é a internet, através desse vídeo, que possamos, neste momento, nos conectarmos com Deus e aprendermos com a palavra dele o que temos para este dia. Eu gostaria de fazer a leitura da Bíblia, que está no Evangelho, no capítulo 4, Evangelho de Mateus. Mateus, no capítulo 4, nós vamos fazer a leitura do versículo 19. Nós vamos meditar o que está escrito na palavra de Deus. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Amém. Acabamos de fazer a leitura aqui de uma mensagem que fala a respeito de chamado. O evangelho a qual conta toda a história de Jesus Cristo, o seu ministério, os seus milagres, a sua morte e ressurreição. Mas exatamente aqui neste capítulo que lemos, nós vemos o momento em que o Senhor Jesus encontra-se com os seus discípulos, encontra-se com eles que antes eram homens comuns na sociedade daquele tempo, e lhe faz um convite: vinde após mim. Então aqui está falando a respeito de chamado, está falando a respeito de uma mudança de vida, está engajando aqueles homens a se tornarem de homens comuns a serem os discípulos de Jesus Cristo na terra. E o que nós queremos comentar e falar por este vídeo é a respeito de chamado. E o chamado, ele se divide em 3 etapas. E nós queremos entender quais são as 3 etapas no chamado da vida de uma pessoa. É necessário entender, em primeiro lugar, que cada um de nós, eu e você, nós temos um propósito nessa vida. Ninguém vem ao mundo por acaso. Eu tenho a plena convicção e a minha fé nisto, que se o Senhor escolheu você e a mim para estarmos vivos e estarmos presentes aqui, é porque existe um propósito nisso tudo. Entenda que você foi chamado e escolhido para uma grande obra. E eu sei que muitas pessoas já têm a convicção e já sabem aquilo que foram chamados, como também existe pessoas que ainda não se encontraram, não é verdade? Ainda não entenderam para que vieram e aquilo que devem fazer. Mas eu quero te dizer que em nome de Jesus, que por meio dessa palavra santa, que por meio da Bíblia e do Evangelho de Cristo, Ele é fiel e Ele revelará em seu coração exatamente aquilo que você deve ser, exatamente naquilo em que o Senhor quer para a sua vida. E nisso eu falo abrangentemente. O Senhor, ele tem um propósito e uma escolha na sua vida espiritual, na sua vida profissional, na sua vida sentimental, em todas as áreas. Simplesmente uma coisa: entregar a vida a Jesus. Significa dar o controle disso tudo para Ele. Aleluia! Aquele que decide abrir mão das suas próprias escolhas e colocar e submeter nas mãos do Senhor, Ele se coloca como responsável pela sua vida e iluminará a sua mente. Então, vamos falar dessas etapas a respeito da chamada. E a primeira etapa que eu quero dizer se chama vinde. Quando Cristo chamou aqui os discípulos, ele falou: vinde a mim.
Então, a primeira ordem é esta: vinde. Significa tão somente você escolher em aceitar ou não o convite que o Senhor faz para você. Será que você está sensível a ouvir a voz de Deus nos dias atuais? E a ouvir o chamado e a entender a voz do Espírito Santo que está te chamando para uma grande missão? Ah, mas como é que isso acontece? Como é que eu vou entender a voz de Deus? É simples, meu querido. É fácil. É simplesmente você estar preparado com a sua vida em oração, com a sua vida em consagração a Deus, que Ele usará as circunstâncias para falar com você. Talvez uma coisa que aconteceu inesperada, talvez uma palavra que você encontrou aqui na Bíblia e você encontrou aleatoriamente e foi uma palavra que confrontou você. Um aconselhamento de um homem ou mulher de Deus que te disse palavras que você precisava ouvir. São circunstâncias que é o próprio Senhor Jesus, por meio do Espírito Santo dele, que está te chamando. Vinde, vinde após mim. E aí a grande decisão é sua. Você aceita ou você recusa? Então a primeira etapa de um chamado na nossa vida é em aceitar, é em ter a plena convicção que é isso que você quer para a sua vida. De abandonar as antigas práticas, de abandonar a sua vida passada, pregressa, e colocar-se à disposição de um novo tempo. E colocar-se disponível para viver uma novidade de vida. Mas isso requer algo também. Aceitar o chamado de Deus em nossas vidas requer o que eu acabei de dizer, abrir mão do passado. E a Bíblia nos traz um exemplo que eu quero comentar com vocês aqui. Quando Eliseu, lá no Antigo Testamento, no livro de 1 Reis, e o capítulo de número 19, o versículo 20, diz que quando Elias chamou Eliseu para seguir, e você conhece bem, você que tem esse entendimento da palavra de Deus, sabe que Elias foi um dos maiores profetas na Bíblia Sagrada, considerado um dos profetas maiores. E Elias convida então Eliseu para ser o seu sucessor. Veja que a resposta de Eliseu foi aceitar o chamado imediatamente. E nesse capítulo 19, versículo 20, Eliseu ainda responde para Elias: deixe-me apenas me despedir dos meus pais, para que eu possa caminhar contigo. Então foi Eliseu, despediu-se dos pais e juntou o que tinha da sua vida antiga, que era uma junta de bois e algumas carroças puxadas por bois. Queimou as carroças, matou os bois, distribuiu a carne entre o povo, deixou tudo que tinha para trás e começou a seguir Elias. Aceitar o chamado requer isso. Requer você queimar tudo que passou da sua vida pregressa. Deixar para trás os antigos contatos que não te levavam a uma vida saudável com Deus. Deixar para trás tudo aquilo que não provém de Deus. E seguir diretamente o propósito do Senhor na sua vida. Muitas pessoas travam nessa hora porque estão apegadas ao mundo. Muitas pessoas param nesse momento, nesse primeiro passo, porque acham que o que irá acontecer é algo incerto que pode ser pior do que o que estão vivendo, pela insegurança. Mas eu digo para você uma coisa: viver uma vida de pecados, viver uma vida conforme a nossa própria vontade, ela trará consequências que a consequência e o salário do pecado é a morte. Entenda que é necessário você escolher uma mudança de vida com Cristo Jesus.
É necessário você lutar contra o pecado e escolher o chamado dele para a sua vida. Talvez você se pergunta, ok, mas para onde eu irei? Mas para onde que eu vou caminhar? Oh, meu Deus! Realmente, aceitar o chamado de Cristo significa ter uma grande fé. Porque sim, nós muitas das vezes não sabemos, não temos a noção do que vai acontecer amanhã ou depois. Tanto é que quando Cristo, em seu ministério, caminhava e anunciava o Evangelho, nos lugares que ele chegava, ele não tinha pouso para ficar, ele não tinha o alimento para comer. E tudo era provido por Deus, para ele, para os discípulos e para o povo que o seguia. Viver o chamado de Deus é isso. É muitas das vezes você não ter essa segurança do dia de amanhã, mas ter a certeza e a plena convicção que Deus suprirá tudo, que Deus entregará tudo e na hora certa. Então, aceitar significa viver pela fé. Aceitar o chamado significa que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Outra etapa, e a segunda etapa que é tão importante a respeito do chamado, significa ficar. Porque se primeiro você aceitou o vinde, o segundo você tem que entender que você deve ficar. E o sinônimo de ficar aqui significa consolidar. Nós somos chamados para uma grande obra. Você tem um propósito na sua vida muito grande. Porém, para que se cumpra esse propósito e esse chamado, você tem que estar preparado e preparada. Você tem que estar com a sua espada afiada. Você tem que estar revestido. Você tem que estar pronto, alicerçado, para que quando você sair a cumprir, quando você ir, todos os obstáculos sejam superados. Então, consolidar é a etapa, é a segunda etapa do chamado que você tem que entender na sua vida, que você tem que aprender a esperar, que você tem que entender que para tudo tem a sua hora certa e que tudo que está acontecendo é um crescimento que está acontecendo na sua vida. A respeito de consolidação, eu tiro, por exemplo, na palavra de Deus, o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, em que, ao iniciar o seu ministério, ao iniciar a pregação do Evangelho, ele já tinha a idade de 30 anos. Então, ou seja, do seu nascimento até o início do seu chamado na terra, ele teve 30 anos de preparação, 30 anos de consolidação. E às vezes nós ficamos desesperados porque nós aceitamos o chamado de Cristo, nós entendemos para que fomos chamados, só que está demorando para acontecer. Só que ainda não aconteceu da maneira que a gente acha. É necessário esperar, e o Salmo 40 é certo nisso. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Então, entenda que enquanto você está esperando, você está crescendo, você está se alicerçando. Também a palavra de Deus fala isso no livro de Lucas 24:49, quando Jesus disse: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia! A ordem foi: ficai. Você foi chamado, agora fica em Jerusalém. Fica em Jerusalém significa fique na presença de Deus. Possa vir tempestades, possa vir bonança, fique na presença de Deus. Possa você estar nos montes ou possa você estar lá no vale, mesmo assim, fique e permaneça na presença de Deus. Porque certamente Ele tem cuidado de vós, certamente Ele tem cuidado da sua vida e da sua família.
Eu quero lembrar também na palavra de Deus a respeito de Atos dos Apóstolos, quando eles estavam esperando a promessa, e a promessa era o Espírito Santo descer sobre eles. A palavra diz em Atos 1,14 que eles estavam reunidos no cenáculo e unânimes, todos juntos, no mesmo pensamento, na mesma direção e foco, unânimes em oração. Até que de repente veio, aleluia, o vento impetuoso soprou naquele lugar e todos foram cheios do Espírito Santo. Fique então, permaneça então. Tudo que você está fazendo não é em vão. Tudo que você tem feito tem um propósito e todo o seu ato gera uma consequência. Então que essa consequência seja uma consequência boa para a sua vida. Que seja sementes que você esteja plantando de bom grado, sementes na presença do Senhor. Amém? A respeito de preparação, eu quero citar uma frase aqui também. Uma pessoa importante que viveu nos Estados Unidos, chamado Abraham Lincoln, ele foi o 16º presidente dos Estados Unidos. Ele disse uma frase que ficou marcada, dizendo assim: e se eu tivesse 8 horas para cortar uma árvore, eu gastaria 6 horas afiando o meu machado. Ou seja, uma frase que aquele homem que foi o presidente quis deixar um legado, dizendo que é mais importante o tempo de preparação do que o tempo de guerra. Vou repetir. É mais importante e necessário o tempo que você está estudando, se preparando, se aperfeiçoando. Mais vale esse tempo do que o tempo que você entrar na guerra. Porque quando você entrar na guerra preparado, porque quando você entrar na guerra no momento certo, a vitória já está garantida. A vitória já está garantida, porque a guerra não é sua, a guerra é do Senhor. Aleluia! A guerra é do Senhor. Então, se você está pronto, você vai guerrear e você vai vencer, porque contigo está o general dos exércitos, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus forte na batalha. Amém? E por último, a terceira etapa de um chamado na nossa vida é a etapa do cumprir. O ide. A palavra de Deus diz em Marcos 16:15: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. E por último, para o cumprimento do nosso chamado e do nosso propósito, é ir, é cumprir. E isso se resume em uma coisa só: satisfação. Nós, quando estamos preparados e convictos daquilo que somos, nós iremos cumprir o chamado com alegria e com satisfação. Porque sabemos que, se houver obstáculos, nós vamos superar em nome de Jesus. Porque nós sabemos que nós estamos fazendo exatamente aquilo que Deus escolheu para que eu fizesse. Exatamente aquilo para o que Deus te chamou e te criou. Então entenda isso. Você tem algo de especial na sua vida, a qual você foi chamado. E em Cristo Jesus, Ele revelará a você o chamado. Ele te preparará e te consolidará para esse chamado. E por último, Ele irá te enviar. E quando Ele te enviar, você terá satisfação e paz na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Que você possa, por meio dessa palavra, estar mais perto de Deus, estar mais perto da palavra dele. Para encerrar, eu gostaria de orar juntamente com você neste momento. Senhor Deus, Pai, nesta hora eu me conecto ao Senhor nesta oração juntamente com essa pessoa que está do outro lado desta tela. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha repousar em nossos corações, trazendo paz. E que o Senhor, ó Pai, venha iluminar a nossa vida para que possamos entender qual é o chamado que o Senhor tem para cada um de nós. Eu oro, ó Pai, para que o Senhor possa visitar o coração de cada um que está me ouvindo agora. Neste momento, Espírito Santo,
preencha-nos com a Tua presença e com o Teu grande amor. Que o Senhor, ó Pai, possa nos ajudar a superar toda a luta, toda a tentação, que o Senhor seja conosco, porque o Senhor é o Deus dos exércitos, porque o Senhor é o nosso general. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa nos preparar o nosso coração a recebermos de Ti a Tua palavra. Que em nome de Jesus possamos ter uma semana abençoada. Eu te peço e já te agradeço, porque sei que o Senhor está conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo.